Fala, galera! Eu vou acender uma vela primeiro. É bom falar com a companhia de uma vela. No vlog, eu fui para uma cerimônia de ayahuasca e vim aqui nesse vídeo trazer um pouco da minha experiência que eu tive em algumas consagrações. Eu até trouxe por escrito, porque quando a gente fala sobre a Madrecita Ayahuasca, a gente tem que falar com muita sabedoria, com muita clareza e com muito entendimento daquilo que a gente vai partilhar para as outras pessoas, porque ela é uma medicina muito sagrada e não deve ser algo banalizado e algo para qualquer um, né? Então, é isso. Esse é o tópico do vídeo de hoje. Uma das minhas experiências com a Madrecita Ayahuasca. Eu já faço consagração da medicina já faz mais ou menos 1 ano e meio. Foi em final de 2024. Vai fazer 1 ano e meio. Então, tô aí nessa caminhada e eu quero falar para vocês como é que tá sendo esse processo de autoconhecimento junto com a medicina, né? Porque, para quem não sabe, a Sagrada Medicina, ela é duas medicinas. Júpiter! Meu gato, gente. Ela é feita de 2 árvores, né? O cipó, que é o mariri, e a chacrona. O cipó é que faz essa enzima psicoativa, que é onde a gente vai e tem as famosas mirações e tudo mais. E a chacrona é a árvore que tem a consciência, a molécula de consciência. Então, por isso que quando elas juntas, a gente fala que ela faz, né, essa expansão de consciência. Como que é, né, essa expansão de consciência? Vamos lá, vamos entender que o nosso cérebro, ele é assim, né? Cérebro normal, ele é assim, ele pensa, ele age e tudo mais. Quando a gente toma a ayahuasca, o nosso cérebro, ele expande. Então você fica mais sensível, você fica mais reflexiva, você fica mais introspectiva, pensa, enfim, tem altas doses de pensamento, de reflexão. Então, quando a gente vai consagrar, por isso que a gente faz uma dieta, né? Quando a gente vai consagrar a ayahuasca, né? A gente faz a dieta que não pode comer carne, não pode comer comida industrializada, só comidas naturais. Então, vegetais e tudo mais. Também não pode ter tantos estímulos fora, como festa, ver bastante TV, informações que, né, sobrecarregam o nosso cérebro, a nossa consciência. E também não pode ter relações sexuais. Então, é bem importante, né, e também não pode usar droga também, tá? Vamos lá. Outra coisa também que eu queria falar para vocês, que a ayahuasca, ela é bem conhecida pelos povos indígenas, ela é bem conhecida lá na Amazônia, né? Há milhões e milhões de anos. Então ela não é algo que está sendo falado agora e tudo mais. Ela vem de bastante tempo antes de nós mesmos, da nossa existência aqui nessa terra. Nós, eu digo, né, eu e as pessoas que estão ao meu redor. Mas é isso. Então vamos lá para a parte mais legal, que é falar sobre as minhas experiências. Como eu falei para vocês, eu consagro a ayahuasca há mais ou menos 1 ano e meio.
Então, eu vou falar por mim, as minhas experiências, e uma das coisas que eu sempre falo é que quando eu vou consagrar a ayahuasca, a gente tem que ter muita sabedoria e muito respeito pela medicina, porque ela é uma árvore muito sagrada, ele é um chá muito sagrado, então a gente tem que ter muito respeito quando a gente for consagrar, né? E trazer um pouco das minhas experiências. Para mim, a ayahuasca, ela é uma professora, ela é uma amiga, ela é uma mãe, ela é uma avó, porque ela traz toda a sabedoria, tudo aquilo que você precisa naquele momento. Um exemplo, se você vai com um propósito, eu quero receber determinada resposta sobre isso, e você não está pronto para receber aquela resposta, a ayahuasca ela vai te trazer pontos que você precisa melhorar em relação a qualquer relação que você for, né, trazer. Ela vai te falar, você precisa melhorar nisso para que eu consiga te trazer esse ponto para que você precisa melhorar, entende? Então, eu curei muito envolvimentos com meus pais, com os meus irmãos, revivi muito coisas com os meus ancestrais, principalmente com os meus ancestrais. Isso é muito bom, porque a ayahuasca ela traz esse contato com o mundo espiritual. Então, eu acabei não conhecendo a minha avó paterna, e a minha avó materna e o meu avô paterno. E eu sentia muita falta disso. Do tipo, poxa, como é que eles eram? Como é que era a presença deles? Como é que, sabe? E ali, na medicina, eu consegui, enfim, conversar com eles, compreender eles, entender tudo que eles passaram e como que eu posso evoluir diante daquilo tudo que eles viveram, entende? Então, por isso que eu me conecto muito com a ayahuasca, porque ela me traz essas vivências que eu tanto precisei e tanto preciso para viver no dia a dia, em comunidade e tudo mais. E a ayahuasca, ela me trouxe um olhar muito amoroso para a vida, assim. Ela traz esse lado mãe, né? Madrecita, a mãe ayahuasca. E ela traz esse lado mãe, assim, lado amor. Então, eu posso dizer que ela mudou a minha vida completamente e me fez olhar a vida com um olhar de amor. Antes eu amava somente a minha família e os outros não que eu não odiava, mas eu sentia um certo bloqueio em relação à sociedade por ser uma mulher, uma criança, uma menina negra, entende? Porque querendo ou não, né, infelizmente a gente tem uma sociedade aí que é racista e tudo mais. Então, a ayahuasca, ela me fez olhar com um olhar de amor, assim. Nem todo mundo é racista, nem todo mundo é preconceituoso. Existem pessoas, existem. E como que eu, Júlia, posso me posicionar diante de uma pessoa preconceituosa sem ter todas as armas, nem sem ter atacar todas as armas e sim atacar o meu amor? Porque eu acredito, e eu acredito muito que a ayahuasca que me trouxe isso, eu não vou debater as ofensas ruins que eu estou recebendo com ofensa. Eu vou receber com aquilo que eu tenho dentro de mim e aquilo que eu sou. E se eu sou amor e se eu tenho amor, eu vou falar com as outras pessoas disso, vou falar
disso, entende? Então, é isso. E a ayahuasca, cara, ela cura, literalmente, ela cura muita coisa mesmo. Ela cura. Filho, ele tá mexendo aí na câmera. Espero que ele. Agora tá aqui no meu pé. Então, ela vem pra curar mesmo. Pra curar tudo aquilo que precisa ser curado. Então, se você sofreu algum trauma na infância, ela vem pra curar esse trauma. Muitas das vezes ele pode ser. Ela pode te trazer alguma, vamos dizer, peia, que é algo ruim que você não quer ver, que você não quer sentir, que você não quer olhar. Ela vai te trazer aquilo como algo do tipo, cara, você precisa olhar isso com mais calma, com mais cuidado, porque senão você não vai conseguir chegar a XPTO, objetivo que você quer, sabe? Então, um exemplo muito claro que eu vivenciei é do tipo, eu era muito apegada à minha mãe. E do tipo, cara, eu não conseguia, sei lá, fazer qualquer coisa que não fosse junto com a minha mãe. Então a ayahuasca, ela trouxe esse desapego da minha mãe. Não que eu não ame mais a minha mãe, eu amo muito ela, só que eu não preciso mais estar grudada nela, não preciso mais estar 100% com ela. Eu tenho 24 anos, então eu posso e consigo viver a minha vida sem ter a minha mãe 100% presente nela. E isso foi algo que a ayahuasca me ajudou bastante, porque, querendo ou não, eu fui criado somente com a minha mãe. Então, querendo ou não, eu desenvolvi um apego emocional muito forte nela. E a ayahuasca veio e falou bem assim, minha querida, você consegue viver sem a sua mãe. E isso é o que não é só o que você quer, e sim todas as ancestrais, todas as que vieram antes de ti também querem isso, sabe? Então é isso. Eu levo a ayahuasca como como uma avó que quer acolher, que quer os passarinhos, que quer te curar, que quer te cuidar. Então, é isso, gente. Eu gosto de olhar a ayahuasca assim. E eu também gosto de olhar a ayahuasca como quando a gente vai rezar, quando a gente vai num rezo de ayahuasca, eu também gosto não de rezar só por mim, do tipo, tá, beleza, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso me conhecer, mas também tirar um momentinho do tipo, eu vou entregar aqui, porque querendo ou não, a gente fica na força por 5 horas. Então, nessas 5 horas, eu gosto de tirar um momentinho do tipo, tá, nesse momento eu vou rezar por todos aqueles que que precisam de força. Então, Júlia, onde eu moro, aqui na frente, tem um asilo. E nessa última cerimônia, eu literalmente rezei por todos os velhinhos que estavam ali. Tipo, sei lá, não é... É porque quando a gente tá na força, a gente não consegue muito mensurar o horário, assim, né? Então, porque a nossa mente fica expandida. Então, tirar um momentinho, eu gosto bastante de tirar um momentinho ali do rezo e rezar por aqueles que precisam. Porque tem muitas pessoas que não têm a oportunidade de consagrar a ayahuasca e que muitas das vezes a passagem dela daqui para um plano superior
pode ser dolorosa. Então, que quando eu rezo, eu sinto tipo essa necessidade de rezar por aqueles que não tiveram a oportunidade que eu tô tendo de estar em uma consagração de ayahuasca, entende? Enfim, isso é um dos pontos, assim. E a ayahuasca, ela é fabulosa, assim. Ela te traz muita sabedoria, muita consciência, muita luz. Ela também te traz muita sombra, mas sombra no quesito, tá, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso trabalhar em mim. E quando você vai para uma peia, é o teu ego querendo que você não evolua naquilo. Então, ela querendo ou não, ela também te pega pela mãozinha e fala: minha filha, você tem que olhar para esse teu ego aí e tirar ele por terra, deixar ele cair, porque senão você não vai evoluir. Porque somos seres humanos e estamos aqui para evoluir, para ser o melhor que a gente possa ser. Eu acredito muito que se eu não for o melhor nessa vida, se eu não é dar o meu melhor, ser o melhor para mim como ser humano, eu vou voltar numa próxima reencarnação para pagar o que eu não aprendi nessa vida. Então, por isso que eu gosto muito da medicina, assim, porque ela me ensina a ser melhor a cada dia. Então, desde ser melhor com a minha mãe, ser melhor com a minha irmã, ser melhor com o meu irmão, ser melhor com um indivíduo que está aí andando na rua, ser melhor com o caixa do mercado, enfim, ser melhor num todo, assim, porque estamos aqui, né, aqui para ser amor e luz. Então, que a gente possa ser ao máximo, né, essa força maravilhosa. Assim, filho, cuidado com a vela. Ai, gente, deixa eu falar pra vocês. Teve uma vez que eu acendi uma vela e ele foi de cara na vela e eu fiquei misericórdia. Depois só senti o cheirinho de queimada dos bigodes. Ai, cara, muito bom. Enfim. E é isso, gente. Eu acho que eu trouxe tudo aqui o que eu queria ter trazido numa cerimônia de ayahuasca. É um relato bem breve porque eu acho que não precisa muita firula para falar sobre medicina, né? Porque quando você consagra, ela se fala por si só. E eu também não tô aqui para individualizar, essa é a palavra? Induzir. Ah, legal. Induzir vocês a consagrarem a medicina. Cara, se vocês sentir que é o chamado, vão em casas que você conheçam pessoas que tenham relatos bons para contar para vocês e estejam de corpo, mente e alma abertos para receberem tudo que a medicina tem para trazer para a vida de vocês. Porque, olha, gente, se não fosse a medicina, eu não sei se eu estaria aqui agora fazendo esse vídeo para vocês
e fazendo esses vlogs, gravando um pouco mais da minha vida, trazendo um pouco mais de luz, de mais sabedoria para esse mundão, assim. Porque só quem vive na sombra, só quem já viveu muito na sombra, sabe o quão é maravilhoso estar na luz e não querer mais. Quer dizer, querer saber mais sombras para não querer voltar para a sombra. Um ótimo um ótimo ponto. É isso? Fechamos falando sobre a ayahuasca. Qual será a próxima medicina que eu irei trazer aqui? Eu acho que a próxima medicina que eu vou trazer aqui vai ser o churu. Churu, para quem não sabe, é a famosa cannabis, é a famosa granja, a Santa Caia, a Santa Maria, a maconha. Então, acho que o próximo vídeo eu vou trazer um pouco mais. Eu, particularmente, gosto muito de consagrar a Santa Maria, principalmente quando eu vou fazer yoga, quando eu vou fazer meditação, porque a Santa Maria, ela eleva, né? Ela é maravilhosa. Então, eu acho, parando pra pensar, eu acho que eu gosto de todas as medicinas, assim. Porque todas as medicinas, elas trazem a resposta que você precisa. A ayahuasca, ela traz algo bem mais profundo no inconsciente que você não consegue ter tanta clareza, né? E as outras medicinas, elas trazem de forma mais sutil. E, enfim, vou trazer um pouco mais sobre as medicinas. Hoje eu trouxe um pouco mais sobre a ayahuasca. Então, se você, né, que está aí assistindo, ficou com alguma dúvida, algum questionamento, por favor, deixe nos comentários que eu trago num próximo vídeo um pouco mais dessas dúvidas. E também, se você conhece outra medicina e gostaria que eu trouxesse, né? Obviamente, se eu já tiver consagrado, eu trarei, né, o meu relato. Eu vou até falar aqui as medicinas que eu já consagrei. Já consagrei ayahuasca, Santa Maria, rapé, sananga, cogumelo e cacau e acho que é só, por enquanto é só, mas eu sei que tem milhares, porque a nossa natureza, ela é uma dádiva. Sem contar os nossos chazinhos que a gente faz com as nossas ervinhas, né, tão conhecidas aqui, que também são medicinas e que também merecem ser faladas. Então, se você também quer saber um pouco mais dessas medicinas que eu falei, deixa aí nos comentários. Enfim, é isso, gente. Um beijo no coração de vocês, com amor, Júlia.